Olá! Hoje a vida pitoresca de Lamartine Babo vai receber a professora, escritora e pesquisadora Raquel Valença, que eu tenho um grande prazer de receber aqui, que teve também um papel muito importante no nosso Tralalá, assim, fundamental, fornecendo material, inclusive todo esse material que vocês estão vendo aqui atrás de mim, que era do acervo do Suetônio Soares de Valença, que foi responsável pela biografia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E então, já de antemão, eu queria já agradecer muito a sua disponibilidade, sempre, né? Não só agora, mas sempre com o projeto. E queria te agradecer muito mesmo. Obrigada por estar aqui, por conversar com a gente. Eu Prazer. que agradeço, Ana, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. Esse convite me deixa honrada, porque, na verdade, a minha relação com a Martine é intermediada pelo Suetônio, com quem eu fui casada há muitos anos, mas eu não tenho nenhum mérito nisso, né? É claro que eu preservo, né, o que ele deixou do acervo do Lamartine e tudo, eu procuro preservar logicamente, eu e as minhas filhas temos muito orgulho, né, de colaborar para que essa paixão do Suetônio pela obra do Lamartine e pela música brasileira não se perca, né? Porque hoje é mais raro a gente encontrar assim pessoas dispostas a se dedicar com essa intensidade à memória musical brasileira, né? A pesquisa, né? Acho que até é uma coisa legal de falar, né? Você já trabalhou em alguns lugares dedicados à pesquisa, né? E Isso. eu mesma, muitas vezes eu fui no Museu da Imagem do Som procurar coisas, ouvir coisas. Hoje em dia, a gente tem muito recurso da internet, se esquece de lugares tão importantes, né, que são uma referência, e que eu acho muito importante que a gente consiga. Como é que as pessoas você acha a melhor maneira de pesquisar, né? O Suetônio também foi um grande pesquisador, né? Bom, a nossa geração, a minha geração e do Suetônio, foi uma geração, num certo sentido, heróica, porque a pesquisa naquela época era muito mais complicada. A gente tinha de ir às instituições, não havia internet, não havia computador, a gente tinha de ir às instituições, pedir uma fichinha com o que a gente queria consultar, aguardar, sei lá, 40 minutos para descer o material e depois sentar pacientemente e copiar à mão o que a gente desejava ver. E porque até mesmo mandar fazer cópia microfilmada dos acervos era problemático. Havia, por exemplo, jornais que não era possível mais microfilmar por causa do estado do papel, né? Então, a gente tinha de copiar à mão o que desse. Além do mais, o serviço de microfilmagem era caro. Então, para um pesquisador que não tinha subsídio para pesquisa, que pesquisava nas horas vagas de trabalho do próprio bolso, era muito complicado. Então, a gente copiava muito à mão, sempre com aquela preocupação de não saltar nenhuma linha. Aí chegava a hora de fechar para almoço, você tinha que ir para a rua. Era uma coisa realmente muito complicada. Nesse sentido, a internet facilitou consideravelmente a pesquisa, né? A função Tecnologia em geral, né? Hoje em dia a gente tem celulares que a gente escaneia, a gente fotografa tudo com celular, né? O celular prática. é um computador portátil, praticamente, né? É Isso espetacular. facilitou muito. A gente não tem ideia, né, realmente, de como era. Então, por isso, a gente valorizar ainda mais o trabalho do Suetônio, né? Porque pensar que ele fez a gente estava falando, né? A primeira edição que você tem aí, eu tenho a segunda, né? A minha é de 80, Essa daí, a sua, é a segunda, que é de 89. E essa 89. é a primeira edição, que é de 81. Então, imagina, né? Ele deve ter começado essa pesquisa muito, muito antes, que eram menores ainda, e, e como deve ser, como né? Ele realmente teve que ir em vários lugares, eu imagino, né? Conheceu eu queria que você contasse um pouco como é que começou assim a paixão do Suetônio pelo Lamartine, pela obra dele, e como foi
pesquisa, assim? Bom, o Você quer... Suetônio era muito ligado à música, sempre foi muito ligado à música. Era uma pessoa. Basta te dizer que quando nós nos casamos, e nós éramos estudantes ainda, e começando a vida, ele juntou todo o dinheiro que nós ganhamos, muitos amigos, amigos dos meus pais e dos pais dele, nos deram dinheiro. Ele juntou todo o dinheiro que nós ganhamos, e nós não tínhamos nada, mas ele gastou todo aquele dinheiro comprando uma vitrola, uma vitrolinha portátil para ouvir LP. Na época só havia LP, porque nós nos casamos em 65, 66, por aí. Então, ele era apaixonado por música. E mais do que isso, quando a gente volta a morar aqui no Rio, no início da década de 70, nós nos casamos em Brasília, fomos colegas na Universidade de Brasília. E quando nós voltamos para o Rio em 1972, a gente começa a frequentar os ambientes de encontros de pesquisadores de música. E a influência desses pesquisadores, desses pioneiros, foi importantíssima para nós, né? Porque a gente se apaixonou por aquela dedicação daquelas pessoas, algumas já idosas e tudo, à pesquisa de música. Então, elementos assim, pessoas como Sérgio Cabral, como Jairo Severiano, que foram pioneiros, como Hermínio Belo de Carvalho, né? Eram pessoas que nos fascinavam muito e pessoas também extremamente generosas, que nos abriram, principalmente para o Suetônio. Eu estou dizendo nós, mas, na verdade, nesse momento, o Suetônio se liga muito a esses movimentos de grupos de pesquisadores, e o Suetônio era uma pessoa que tinha uma facilidade de comunicação muito grande. Ele era uma pessoa extremamente doce, gentil, fazia amigos com facilidade, todo mundo gostava imensamente dele. Então, as portas se abriram para ele, né? Porque ele começa a pensar em fazer alguma pesquisa e, claro, despontou preferencialmente o Lamartine, porque ele era um admirador da obra do Lamartine, principalmente por causa do humor, porque o Suetônio era uma pessoa que tinha uma verve de humor muito interessante, então ele se apaixona pela obra do Lamartine, e Lamartine não tinha uma biografia até então. E ele disse: eu vou fazer a biografia do Lamartine Babo. Aí teve uma coisa que foi muito fundamental para nós, né? Que foi a aproximação com a dona Zezé, viúva do Lamartine. A dona Zezé recebeu o Suetônio assim, de braços abertos. As primeiras vezes que o Suetônio foi à casa dela, ele foi sozinho. E ele muito atrapalhado, porque ele era muito atrapalhado para as coisas práticas, muito desorganizado. Então, ele foi, levou um gravador, gravou, o gravador não funcionou, ele voltou para gravar de novo, esqueceu uma peça do gravador na casa da dona Zezé. E aí, quando pela primeira vez ele me pediu para ir com ele, disse: eu preciso que você vá, porque dona Zezé, coitada, é uma pessoa solitária, ela gosta muito de conversar. Então, eu não posso copiar as coisas que eu preciso lá, nem anotar, porque ela quer conversar comigo. Então, você vai comigo, você conversa com a dona Zezé enquanto eu faço a pesquisa. E eu fui com essa missão, que se tornou para mim uma missão muito grata, porque rolou imediatamente uma empatia enorme entre mim e ela, né? Ficamos muito amigas. E ela, a primeira vez que eu fui lá, assim, no fim da tarde, no fim da conversa, ela me disse assim: minha filha, eu estou tão contente, porque eu estou vendo que o Suetônio tem uma pessoa para cuidar dele, porque Suetônio é igual a Lamartine. Suetônio perdeu a peça do gravador aqui, esqueceu, nem se lembrou, eu que liguei para ele. Então, ele é uma pessoa, sozinho ele não vai fazer nada, você tem que ajudar ele. E aí ficamos muito amigas, e foi uma amizade assim, ela foi importantíssima, porque ela abriu todas as portas para o Suetônio. Ela conhecia as pessoas que tinham convivido com Lamartine, então ela fazia contato e ela agendava os encontros e as reuniões, né? Então foi uma coisa maravilhosa para nós, essa boa vontade, enfim, esse empenho da dona Zezé para que o Lamartine tivesse, enfim, uma biografia, né?
E todos os eventos, a partir daí, todos os eventos para os quais ela era convidada, em homenagem a Lamartine, ou um show ou qualquer coisa, ela nos levava o Suetônio, dizia: este é o biógrafo de Lamartine. O livro não estava publicado ainda, faltava muito, mas ela fazia questão de apresentar o Suetônio como biógrafo de Lamartine. E assim, isso foi um facilitador muito grande, né? Foi maravilhoso. Né? E você sabe que é verdade, então, e isso acho que passou para as gerações, né? Porque os herdeiros do Lamartine, os outros, né? Depois a Maria Lúcia, e agora os filhos, a Carla e o Marcos, também são pessoas que querem ver a obra dele, né, viva, e isso faz toda a diferença também para facilitar a nossa vida quando quer fazer uma homenagem como essa, né? Então, isso é muito bacana, que eu acho que eles pensam muito nisso, de perpetuar. Eu acho muita importância assim, a gente achar que Lamartine é só quando tem o carnaval, marchinha de carnaval, hino do time, mas é muito mais do que isso. Eu acho que o Lamartine, e eu vejo isso muito no livro do Suetônio, né? É que ele também ele retrata, ele não conta só, está acontecendo isso com o Lamartine, ele vai contando uma história de uma época. Você sabe que a dona Zezé, ela era espírita, e ela tinha um misticismo muito grande, ela levava isso muito a sério. Então, ela dizia sempre, quando alguma coisa boa acontecia, ela dizia assim: isso é coisa de Lamartine. Lamartine fica olhando para que as coisas corram bem, não sei o quê. E eu acho que ela tinha razão, assim, porque o Lamartine era uma pessoa extremamente generosa, né? A gente vê aqui pela biografia, em vários momentos, a generosidade, o desprendimento dele para bens materiais, né? Era realmente um espírito superior. E aí a dona Zezé dizia: Raquel, todas as pessoas que se aproximam de Lamartine são como ele, são pessoas que têm um astral maravilhoso, que têm uma luz. Né? Então, ela via isso no Suetônio, via em várias pessoas que fizeram trabalhos com Lamartine, e eu penso muito também nisso que você diz, quer dizer, eu não conhecia Maria Lúcia, né, que era sobrinha da dona Zezé, que ficou herdeira do acervo e dos direitos, mas todas as vezes que eu falei com ela, foi uma pessoa de uma generosidade assim, espetacular. A menina, a filha dela, né? A, como é o nome dela? Carla. Carla, é verdade, eu ia dizer Andréia, não tem nada a ver. Carla. Carla tem sido gentilíssima comigo também, uma querida. Então, eu acho que essas pessoas todas, quer dizer, tudo que está nesse círculo que a dona Zezé via, né? Esse círculo de luz do Lamartine, é muito bom. Né? E eu também tive essa preocupação, né? Quando eu fiz essa missão da terceira edição, eu procurei me ligar a pessoas como Pedro Paulo, como Alexandre Medeiros, né? Uma moça estagiária, que é minha xará, mas tem apelido de hack. Vamos até conta que eu acho que a gente estava conversando em off sobre isso. Como foi essa terceira edição? Porque acho que é legal, importante mostrarem, ó. Antes, a primeira edição, essa aqui é a segunda, né? Olha o tamaninho, né? Quer dizer, era considerável, mas aí veio essa daqui que é a terceira, que é essa que a gente está falando, que a gente se baseou para fazer o espetáculo, que tem o mesmo nome do livro, Tralalá. E aí eu queria que você contasse como é que foi que aconteceu, né? O Suetônio nem chegou a ver, mas ele deixou com você essa missão de levar para frente. Como é que foi? Foi assim, na verdade, eu sabia, nós nos separamos em 84, alguns anos depois da primeira edição. Eu continuei a ter contato com a dona Zezé, a gente se falava por telefone, mas nunca mais fui lá. E eu sabia que o Suetônio continuava a pesquisa, porque ele era um pesquisador obstinado, terrivelmente obstinado. Né? Ele corria atrás das coisas, não desistia de nada. Até vou fazer um parênteses, uma história engraçada, que é o Lamartine teve uma namorada, Alda, assim, sei lá, 20 anos antes de se casar com a dona Zezé, ele namorou essa Alda, para quem ele fez a música: com a letra A começa o amor que a gente tem, com a letra A começa o nome do meu bem, era a Áurea. E aí, Alda. E aí o Suetônio
descobriu, não tínhamos pista da Alda, porque a Alda morreu cedo, teve tuberculose, morreu cedo, e não tínhamos pista dela. O Suetônio tanto remexeu que descobriu que o comediante Gugu Olimecha vinha a ser sobrinho ou sobrinho neto da Alda. Olha. Então, o Suetônio olhou no jornal, o Gugu Olimecha estava com um espetáculo na Cinelândia, ali na rua Álvaro Alvim, e o Suetônio foi para o teatro esperar a saída do Gugu Olimecha e conversou com ele. Disse, olha, estou fazendo um trabalho, queria uma foto da Alda, que foi namorada. Aí o Gugu Olimecha deu um passa-fora nele. Não, eu não sei de nada de Alda, não sei nada da minha família, não sei o quê. Quer dizer, um passa-fora gentil, mas não deu esperanças. E o Suetônio chegou em casa e disse, eu acho que ele tem contato com esse passado, mas ele não quis falar. Então, eu vou lá. Aí ia para a porta do teatro, convidava o Gugu Olimecha para um chopp ou para um café e puxava assunto, não sei o quê. E tanto ele insistiu que o Gugu Olimecha deu a foto da Alda para ele, que está no livro, né? Mas, enfim, ele conseguiu a foto da Alda e isso mostra como ele não desistia de nada, né? Então, por exemplo, quando ele publicou a primeira edição, mais ou menos até a época em que nós nos separamos, ele dizia assim, eu tenho que ir àquelas cidades mineiras onde o Lamartine andou, onde ele fez amigos, Serra da Boa Esperança, que foi composta lá, a cidade é Dores de Boa Esperança, né? E aí ele tinha esses planos todos. E eu, conhecendo ele como eu conhecia, eu sabia que ele não ia desistir disso. Ele ia levar adiante esse plano, porque ele não desistia de nada, ele corria atrás das coisas, era muito obstinado. Então, mas eu passei separada dele, passei a ter um contato mais distante. Né? Então, ele de vez em quando comentava como é que estavam as pesquisas, mas não acompanhei assim. E aí ele ficou doente, mas durante muitos anos a doença ficou controlada, né? Ele teve câncer, e no final de 2005, em novembro de 2005, mais ou menos, ele me procurou aqui em casa e disse que precisava conversar comigo, e chegou aqui num sábado com uma mala de material, e eu disse, mas o que é isso? Não, é o seguinte, a minha doença saiu de controle e eu agora não vou ter condições de tocar o livro. O livro está praticamente pronto, mas eu não consegui botar o livro em pé. Então, eu vou deixar isso com você, porque eu sei que se me acontecer alguma coisa, você vai conseguir publicar. E aí eu disse a ele, não, isso é uma bobagem, não esquenta a cabeça com isso, você vai ficar ótimo e tal, eu vou guardar as coisas aqui só para você se tranquilizar, porque como ele era muito desorganizado, ele deve ter pensado, isso aqui vai ser uma mistura, nem eu entendo. Então, abri aqui um espaço aqui no meu escritório, nesse quarto onde eu trabalho, eu abri uma prateleira grande, está tudo aqui. Só que este tudo era muito desorganizado. Então, eu, para guardar, sentei com ele e ele dizia fotos do primeiro capítulo, fotos do segundo capítulo. E eu fui arrumando a minha moda, que eu, ao contrário, sou muito organizada, eu fui arrumando, juntando, botando clipe com papel. E aí ele fez, nesse dia, ele ficou aqui o dia inteiro e fez um esboço do que seriam aquelas fotos, a descrição das fotos. Porque havia fotos que eu não conhecia. Então, ele dizia, não, isso aqui é tal coisa. E aí eu pude ver como a pesquisa tinha caminhado, como tinha coisa nova no livro. Né? E aí eu guardei aquilo tudo aqui, esperando uma melhora dele para vir tomar de volta o material. Mas, infelizmente, ele morreu no ano seguinte, né, em abril de 2006, quer dizer, foram 6 meses só de sobrevivência a esse nosso encontro, e eu fiquei muito aflita, pensando como que eu vou fazer para publicar isso? Eu não posso deixar de publicar, porque ele deixou comigo, ele disse que eu ia publicar, então como é que eu posso fazer? Mas aí não encontrava jeito, e também a fase depois da morte dele foi muito complicada com as minhas filhas, as minhas filhas
coitados, batalharam muito com a desorganização da vida dele, né? E aí, enfim, quando tudo serenou, eu comecei a organizar, mandei digitar o texto, né? Porque, como eu te expliquei, ele digitava as coisas no computador, imprimia e apagava, porque ele não sabia guardar, salvar no computador. Então, ele guardava tudo assim, loucamente, e aí essas páginas impressas, ele fazia balõezinhos puxados, colava uma outra página aumentando um parágrafo, era o caos. E tinha uma colega minha da Casa de Rui Barbosa, né, onde eu trabalhava, que já tinha datilografado coisas para ele, então conhecia a letra dele. Então eu entreguei a ela essa tarefa, paguei a ela para ela digitar o livro todo e fiquei com a primeira versão digital. E aí, nessa agonia, procurando editora, mas as editoras só queriam publicar o texto da biografia, não queriam publicar os anexos, que eram a discografia completa, a filmografia, a musicografia, enfim, tudo que era assim, para ele o mais importante, né? Que ele fez uma pesquisa exaustiva da obra do Lamartine. Então eu achava é uma traição eu mutilar o livro dessa maneira, né? Só para dizer publiquei. Para publicar tem que ser tudo. E eu estava nesse impasse quando um dia eu encontrei na rua aqui o Pedro Paulo Malta, que é meu vizinho aqui de Laranjeiras, e o Pedro Paulo parou assim na rua e disse: Raquel, eu estou lendo o Tralalá. Que livro maravilhoso, não sei o quê, que pesquisa espetacular. O livro é fabuloso, porque eu estou fazendo um trabalho sobre Lamartine, um trabalho sobre encomenda, não sei se era para uma rádio, não me lembro para onde era, e eu sei que o Pedro Paulo falou isso, e eu então fiquei assim pensando, Pedro Paulo, eu tenho uma versão atualizada do livro, digital. Será que te adiantava se eu te mandasse? Porque está bem mais completa. Aí ele disse, eu disse, olha, eu vou falar com as minhas filhas, porque é delas, né? Elas são as herdeiras da produção intelectual dele. Eu vou falar com as minhas filhas, se elas concordarem, eu mando. Aí expliquei a elas concordaram prontamente. Não, é um pesquisador, o papai teve esse trabalho todo, vamos mandar. E eu mandei, então, a versão digital. E o Pedro Paulo ficou louco, disse, Raquel, eu me lembro do e-mail que ele me mandou. Ele dizia assim, Raquel, isso é coisa de louco. Ele escreveu um outro livro. Então, aí ele, Pedro Paulo, passou também a se empenhar muito, ele trabalhava nessa época na Funarte, e passou a se empenhar muito para que a Funarte publicasse essa terceira edição, né? E aí conseguimos convencer a Funarte a publicar, né? Então, com o direito que a Funarte pagou a minhas filhas de direito autoral, eu tomei delas o direito autoral e paguei, remunerei o Alexandre e o Pedro Paulo para me ajudarem no acerto de discografia, musicografia e tal. E eu cuidei do texto, porque eu sou revisora profissional e tal, e eles cuidaram dessa coisa. E com isso, muita coisa se ampliou, porque com as formas modernas de pesquisa, né, com os jornais digitalizados, com as fotos digitalizadas, ficou muito mais simples. Então, eles acrescentaram muita coisa que o Suetônio não tinha tido acesso, e então ficou mais completo ainda. E tem uma coisa que era eu sabia que havia uma foto do Lamartine, havia um episódio da vida do Lamartine que o Suetônio adorava, que era quando o América foi campeão carioca de futebol, o Lamartine desfilou em carro aberto vestido de diabo. É maravilhoso. E aí, só que na primeira edição não tinha essa foto. Incrível. Na primeira edição, nem na segunda, existe essa foto. E aí eu pensei, comentei com eles, essa foto tem que existir em algum lugar. Lamartine Babo não ia desfilar em carro aberto e não ser fotografado. Claro. Aí, eles disseram, não, vamos procurar e tal. Então, eles procuraram na hemeroteca, eu procurei no arquivo do Globo, né? No arquivo digital do Globo, e eu encontrei, eu tive dificuldade porque eu achava que ele tinha desfilado no carnaval, mas não,
ele desfilou no dia 31 de dezembro. O América foi campeão lá no dia 22 ou 21, e esse desfile foi no dia 31. Mas eu achei a foto, comprei os direitos da foto no jornal O Globo para incluir no livro. E eu acho que se o Suetônio viu, está muito feliz com essa foto, né? Porque realmente era um episódio que ele adorava, era um feito do Lamartine no qual ele achava a maior graça. Então é isso, foi essa luta toda, né, para publicar essa edição, e eu acho assim que ela ficou muito boa, realmente, não por mim, pelo meu trabalho, mas pelo trabalho dos dois, Pedro Paulo e seu trabalho também, Raquel. Eu sei que coordenou tudo. E eu acho que ficou uma edição muito boa, ela é muito elogiada, ela é assim uma referência, né? Todos os pesquisadores de música comentam o quanto é um perfil muito completo, né? Da vida, da obra do Lamartine, da época do Lamartine, né? Porque o Suetônio tinha, como é que se diz, ele tinha digressões. Se ele estava falando, por exemplo, das peças em que o Lamartine musicou, né? Ele vai e fala do teatro da época, dedica então, porque ele tinha esse temperamento dispersivo e muito perfeccionista e tudo. Então eu sei que ele foi a Minas, foi a Dores da Boa Esperança, teve contato direto com as pessoas que na primeira edição ele não tinha feito contato, né? E eu tenho aqui ainda, Ana, eu estou cuidando agora da digitalização disso, as fitas com as entrevistas. Olha. Ele tem entrevistas com quase todos os parceiros do Lamartine, com Nassara, né, com vários. É uma coisa assim que são fitas cassete, né, de gravador, o tal gravador que ele levava para casa do Dona Zezé. Então, eu agora estou cuidando lentamente de digitalizar essas fitas para a gente ter essas entrevistas alcançáveis, né? Porque é tão pouco o que se faz, né, pela memória da música brasileira, é tão pequeno, e não há uma instituição, né, que cuide muito disso. E é muito importante, né, da gente saber. Eu acho por isso que assim eu tenho esse trabalho eu sei como para mim foi importante quando eu era da Proarte conhecer a obra do Lamartine, conhecer quem ele era, né? A gente, lógico, teve um privilégio de ter o Suetônio, ele contou histórias do Lamartine. Eu lembro muito dele contando o episódio do Clube dos Fantasmas, que ele gostava de contar que o Lamartine tinha um programa à meia-noite, né, que chamava Clube dos Fantasmas, e as crianças adoravam essa história. E, então, a gente teve um privilégio muito grande. Então, a minha vontade, quando faço o Tralalá, né, é de justamente trazer essa possibilidade das crianças conhecerem quem era esse homem tão divertido, ao mesmo tempo tão romântico. E eu acho que realmente é muito bacana a gente saber que ele é muito mais do que marchinhas de carnaval, do que os hinos de futebol, né? A gente vai por aí, mas a gente mostrar que o Lamartine é muito mais que isso. Então, por isso que a gente quis fazer esse Tralalá, que agora vai virar Tralalá, a sua web rádio futurista, que agora, assim, então é isso, né? Que bom que a gente está conseguindo levar para frente a obra do Lamartine, a obra do Suetônio, a sua também, de todos esses pesquisadores maravilhosos que, nossa, que bom que vocês existem, que podem trazer isso para a gente. Acho que é muito importante para as crianças entenderem, né? A gente entender a nossa identidade, entender quem nós somos culturalmente. Isso mesmo, Ana. E eu quero dizer só o seguinte: quando eu conheci você, e você pela primeira vez me pediu as coisas que tinham sido do Suetônio, me devolveu tudo organizado, uma maravilha, eu pensei muito naquilo que a Dona Zezé dizia: isso é coisa de Lamartine. Porque não é muito bom existir assim, uma geração bem depois da nossa, né? Uma pessoa como você que está tomando esse bastão, né? Tomando o bastão para prosseguir nessa jornada de mostrar para as crianças e até para adultos, né, que venham os seus espetáculos e vão ouvir a sua rádio futurista,
mostrar um pouco do que foi o Rio de Janeiro, né? Do que foi este país, né? Num momento tão rico como foi a época de ouro da música brasileira, né? Então, a gente não pode nunca perder de vista, apesar de tudo que a gente tem passado no momento, a gente não pode perder de vista essas pessoas que construíram, né, a nossa música, construíram a nossa cultura. E é muito bom uma pessoa jovem como você estar tomando a si essa tarefa. Só pode mesmo ser coisa de Lamartine. Que bom, Raquel. Então é isso. Olha, muito obrigada Eu que novamente. agradeço, Ana. Foi um prazer estar com você. E por todas, de sempre mesmo, né? Desde a primeira vez, como a Raquel falou, eu fui à casa dela e ela me recebeu de braços abertos, me cedeu todos os materiais. E é isso, novamente, nós estamos aqui. Espero que a gente possa se encontrar futuramente mais de pertinho, né? Isso. E que esse trabalho continue sempre. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo.